Olá, eu sou Igor Rios, integrante do Grupo 12 da disciplina Organização Industrial, juntamente com os alunos Felipe das Graças, Guilherme Moreira e Matheus Alves. E nós iremos apresentar o capítulo 9, intitulado Gestão Integrada do Conhecimento, do livro Tópicos Selecionados em Organização Industrial, um guia para o ensino superior. Este capítulo começa destacando por que a gestão do conhecimento é um assunto importante para a engenharia. Gestão do conhecimento pode soar teórico, mas aqui veremos de forma bem prática como conectar o saber com o fazer na formação e no trabalho de um engenheiro. Vamos contextualizar o tema mostrando que integrar diferentes tipos de conhecimento podem aprimorar a prática profissional. A ideia é que não basta ter conhecimento teórico de livros ou manuais, é importante combinar com a experiência prática do dia a dia. Vamos passar pela estrutura do capítulo, onde faremos uma contextualização do tema, explicando onde a gestão do conhecimento se encaixa na engenharia e por que devemos nos importar com isso. Em seguida, discutiremos os tipos de conhecimento, destacando principalmente a diferença entre conhecimento tácito e conhecimento reificado. Por fim, apresentaremos a proposta de gestão integrada, defendendo que é unindo essas duas dimensões, a prática e a teoria, que conseguimos melhores resultados. O objetivo final é mostrar que, ao gerenciar de forma integrada o conhecimento dos profissionais e o conhecimento reificado em artefatos, as organizações conseguem usar melhor a experiência de seus engenheiros e os conhecimentos que eles produzem. Você pode estar se perguntando por que estamos falando de gestão do conhecimento em um curso de engenharia. A razão principal é a integração essencial entre a teoria e a prática. Um bom engenheiro não é apenas aquele que acumulou conhecimentos teóricos na faculdade, mas também que sabe aplicar esse conhecimento na prática. Ou seja, precisamos conectar o saber com o fazer. Por exemplo, de que adianta conhecer todas as fórmulas se na hora de um projeto real o profissional não souber lidar com imprevistos ou ajustar as soluções a condições reais de trabalho? Integrar conhecimento acadêmico com a experiência de campo é o que torna a atuação do engenheiro mais eficaz. Além disso, nosso foco aqui é na gestão desses diferentes tipos de conhecimento. Vamos entender como as empresas e profissionais lidam com o conhecimento teórico e com o conhecimento prático, e por que é necessária uma gestão integrada desses saberes. Em vez de tratar conhecimento apenas como algo que se guarda em livros ou apenas como truques aprendidos informalmente, devemos gerir ambos de forma conjunta. Isso significa valorizar a documentação e os processos formais e valorizar a experiência e a habilidade tácita das pessoas, conectando um com o outro. Outro ponto importante é o uso estratégico da experiência profissional. Cada engenheiro acumula ao longo dos anos um know-how, jeitos de resolver problemas, lições aprendidas em projetos, macetes mesmo que não estão nos manuais. Falar de gestão do conhecimento em engenharia é falar sobre aproveitar ao máximo essa bagagem prática. Empresas inteligentes procuram maneiras de transferir o conhecimento de engenheiros experientes para os mais novos, para não reinventar a roda a todo momento. Por exemplo, programas de mentoria, reuniões de troca de experiência ou bases de lições aprendidas são estratégias para capitalizar em cima do que os profissionais já sabem pela prática. Por fim, esse capítulo também diferencia conceitos básicos de conhecimento que muitas vezes passam despercebidos. Nem todo conhecimento é igual. Existe conhecimento que você escreve e passa adiante facilmente, e existe conhecimento que vive na cabeça e nas mãos das pessoas, difícil de explicar completamente. Entender essas diferenças é fundamental. Ao diferenciar esses conhecimentos, conseguimos entender melhor como o aprendizado ocorre e como a inovação surge dentro das organizações. Em resumo, estamos falando disso na engenharia porque o engenheiro completo precisa unir teoria e prática e gerir bem o conhecimento, ou seja, significa justamente alinhar esses dois mundos para melhorar os resultados. Vamos então aos dois grandes tipos de conhecimento que precisamos conhecer. O primeiro é o conhecimento tácito. Esse é o tipo de conhecimento que carregamos dentro de nós e que desenvolvemos através da experiência prática. É aquele pulo do gato, o saber fazer que muitas vezes é difícil de colocar em palavras. Por exemplo, pense em aprender a andar de bicicleta. Você pode ler sobre equilíbrio, assistir vídeos, mas é praticando e caindo algumas vezes que seu corpo pega o jeito. Depois de muito praticar, você consegue se equilibrar sem pensar. Isso é conhecimento tácito, incorporado na pessoa. No contexto da engenharia, conhecimento tácito aparece quando um técnico experiente sente que uma máquina está prestes a apresentar um problema só pelo som ou pela vibração.
ou quando um engenheiro sabe, pela vivência em obras, né, a melhor decisão a tomar diante de um contratempo, mesmo que não haja uma regra escrita para aquilo. Esse tipo de conhecimento é pessoal, adquirido com anos de prática. Muitas vezes essas habilidades e percepções são tão naturais que a pessoa tem dificuldade de explicar como sabe disso. Ela simplesmente sabe por hábito e experiência. O segundo tipo é o conhecimento reificado. Aqui usamos o termo reificado, que significa algo como coisificado ou tornado coisa. Basicamente, é o conhecimento que foi transformado em um artefato concreto. Sabe quando alguém escreve um manual de instruções, um livro didático ou desenvolve um software? Todo conhecimento colocado ali dentro é conhecimento reificado. Muitos chamam de conhecimento explícito, porque está explícito, codificado em palavras, números, códigos ou desenhos. Por exemplo, o projeto de uma peça mecânica, detalhado em um desenho técnico, representa conhecimento de engenharia explicitado em papel. Um manual de procedimentos de segurança, escrito, reúne experiências e lições aprendidas, mas em formato de regras e passos. A ideia-chave é: o conhecimento reificado é aquele que podemos armazenar, transmitir e compartilhar mais facilmente porque está documentado ou incorporado em algo. Porém, isso é importante, o livro, o manual ou o software em si não são conhecimento em si, mas sim produtos do conhecimento de alguém. Pense em um livro, ele é só papel com marcas organizadas, o texto, né? Se ninguém ler e interpretar, ele não faz nada. O conhecimento real está na cabeça do autor que escreveu e na do leitor que consegue entender e aplicar a informação. Nesse caso, o conhecimento reificado depende do conhecimento humano para ganhar vida. Um projeto no papel só vira uma máquina funcionando se houver profissionais que entendam aquele projeto e saibam como construí-lo de verdade. Agora que diferenciamos os tipos, vamos discutir por que o conhecimento reificado tem limitações importantes. Por mais valiosos que sejam os manuais, eles apresentam três problemas principais que precisamos reconhecer. O primeiro problema é que conhecimento reificado fica datado com o tempo. Tudo que é registrado num documento ou sistema representa o estado do conhecimento naquele momento em que ele foi escrito. Só que o mundo muda, surgem novas tecnologias, novos métodos, novas circunstâncias. Um livro de engenharia de 10 anos atrás pode estar desatualizado em relação às práticas atuais. Por exemplo, imagina pegar um manual de instruções de um software feito em 2010. Muita coisa mudou de lá para cá. E seguir aquele manual ao pé da letra hoje poderia ser ineficaz. Assim, conhecimento formalizado exige constante atualização. Se deixarmos um procedimento engessado por muito tempo, corremos o risco de estar ensinando algo ultrapassado. Nas organizações, é um desafio manter tudo atualizado. Manuais de processo, normas de projeto, enfim, precisam ser revisitados periodicamente, senão viram verdades envelhecidas que já não refletem a realidade. O segundo problema é a chamada regressão das regras. Esse termo filosófico, formulado por Ludwig Wittgenstein, expressa a ideia de que nenhuma regra consegue explicar a si própria, ou seja, as regras não carregam instruções de uso para cada caso concreto. Isso significa que quando você tem um procedimento escrito, sempre haverá necessidade de alguém interpretar e adaptar aquela regra à situação real. Se uma pessoa seguir uma norma cegamente, sem pensar, pode acabar cometendo erros sérios, porque a situação real talvez tenha algum detalhe que a regra não contemplou. Por exemplo, suponha que exista uma norma dizendo que certo equipamento deve ser desligado imediatamente se apresentar uma falha X. Mas imagine uma situação prática em que desligar instantaneamente poderia causar um problema maior, talvez interromper bruscamente uma produção sensível. O operador nesse caso precisa julgar. Ele segue a regra ao pé da letra ou adapta a ação considerando os riscos? A regra por si só não sabe a resposta, quem sabe é o humano com discernimento. Portanto, todo conhecimento formal necessita do apoio do conhecimento tácito para sua correta aplicação. Isso nos leva ao terceiro ponto, dependência do julgamento humano. Mesmo as informações bem documentadas precisam de pessoas que tenham habilidade para entendê-las e usá-las apropriadamente. O manual não pensa por você, ele oferece um caminho geral, mas na prática real. Você é quem decide como executá-lo. Aspectos como antecipar problemas, ter time adequado e identificar o que é ou não relevante em uma situação são capacidades humanas difíceis de codificar em papel. Pense em um cirurgião. Ele pode ter lido todos os protocolos de cirurgia, mas na hora H vai precisar sentir a pressão certa ao usar o bisturi, se adaptar caso o paciente apresentar algo fora do comum
e decidir se avança ou recua em um determinado procedimento. Isso é julgamento e habilidade tácita. Nenhum manual poderia prever todas essas microdecisões. Da mesma forma, em qualquer ambiente industrial ocorrem imprevistos cotidianos. Máquinas quebram de forma inesperada, demandas urgentes aparecem de surpresa, condições climáticas mudam, entre outras. As normas geralmente cobrem procedimentos para situações típicas, mas a vida real traz variações infinitas. Quem salva o dia nesses casos são as pessoas usando criatividade e experiência, não uma folha de papel. Então, confiar somente no conhecimento verificado, ignorando o conhecimento tácito das pessoas, pode levar a falhas graves e ineficiências. Precisamos das pessoas pensando, interpretando e ajustando, caso contrário, corre o risco de transformar nossos profissionais em robôs que seguem instruções sem entender, que não é nada seguro nem produtivo. Diante dessas limitações, qual é a proposta central desse capítulo? É a gestão integrada do conhecimento, que nada mais é do que combinar estrategicamente o conhecimento tácito com o reificado para superar as deficiências de cada um isoladamente. Em vez de apostar tudo apenas em manuais e sistemas, ou depender só da memória dos veteranos, a ideia é unir forças, trazer o melhor dos dois tipos de conhecimento. Como que isso funciona na prática? Significa que as organizações devem criar processos de integração entre a prática e a norma, entre o saber informal e o saber formal. Por exemplo, ao invés de só treinar funcionários novos com apostilas, ou só jogá-las na prática sem orientação, uma empresa pode trazer os dois, oferecer treinamento formal e colocar o novato para trabalhar lado a lado com alguém experiente, aplicando os procedimentos e adaptando conforme necessário. Assim, o iniciante aprende a teoria e ao mesmo tempo vê como ela se ajusta na realidade. Outro exemplo, que seriam as empresas que podem incentivar que os profissionais experientes documentem suas melhores práticas, mas ao mesmo tempo promove situações de troca direta de experiências, como reuniões de pós-projeto para discutir o que deu certo ou errado. Quando falamos em integrar, pense em duas colunas que se apoiam mutuamente. De um lado, o conhecimento tácito, do outro, o conhecimento reificado. No meio, a ponte de integração, que são justamente as práticas de gestão que conectam uma coisa à outra, como programas de treinamento que usam estudos de casos reais, sistemas de melhoria contínua onde operadores sugerem atualizações dos procedimentos e por aí vai. O resultado dessa integração é uma maior eficácia no trabalho real. Os padrões e documentos deixam de ser peças de museu e se tornam vivos, porque estão sempre sendo alimentados pela prática real. E, ao mesmo tempo, os profissionais desempenham melhor porque têm não só experiência, mas também referências estruturadas para guiá-los. Em resumo, a abordagem de unir tácito e explícito maximiza o uso da experiência acumulada nas pessoas e garante que os padrões formais sejam úteis e adaptáveis. Cada tipo de conhecimento cobre as lacunas do outro. O tácito fornece discernimento, onde a regra é insuficiente, e o explícito fornece memória coletiva e orientação, onde o indivíduo sozinho não alcança. Essa gestão integrada do conhecimento busca exatamente isso, que a organização não desperdice o que seus profissionais sabem na prática, e que também não deixe de documentar e padronizar o que foi importante. Assim, os engenheiros e demais profissionais trabalham de forma mais informada, segura e inovadora, usando tudo que aprenderam nos livros e o que a vivência ensinou.